Boa noite a todos. Eu me chamo Terezinha, moro em Brasília e com essa aula de hoje a gente vai dar início ao curso da Universidade Popular Mariana 2020, que tem como tema Ele vive a presença do ressuscitado na comunidade. A aula de hoje é a 1A, a presença de Deus entre os homens, leituras do Antigo Testamento, de Giovana Maria Porino. Então, na verdade, essa aula de hoje ainda não fala da presença do ressuscitado na comunidade. Porque no Antigo Testamento Jesus não tinha nem nascido, né? Portanto, muito menos ressuscitado. Mas eu achei essa aula muito interessante, porque a gente vê como todo o Antigo Testamento é uma preparação para aquilo que vai vir depois, né? A vinda de Jesus, né? Do próprio Deus entre os homens, o Emanuel, Deus conosco, né? Então, eu achei muito bonito ver que tudo culmina nele, né? A gente sabe que o ápice dessa presença de Jesus no nosso meio será o Tômines, né? Quando todos forem um. Que sua presença será então visível, né? Haverá novos céus e novas terras. Como disse São João no último livro do Apocalipse, eu vi um novo céu, uma nova terra. Esta é a morada de Deus com os homens. Então, essa presença de Deus entre os homens é o tema de toda a Bíblia. Deus sempre teve esse desejo de morar com os homens. No Gênesis, né, que é o primeiro livro da Bíblia, a gente vê como Deus criou o paraíso, né, o jardim do Éden, para viver com as suas criaturas, né, com o homem e a mulher. Mas infelizmente isso foi rompido pelo pecado. Então o homem se afastou de Deus, né, não pôde mais conviver com Deus. Deus não pôde ficar ali convivendo com os homens, que era o seu desejo. Mas ele sempre teve essa nostalgia de voltar a morar com os homens, de voltar a caminhar com os homens. E ele pensou, como fazer? Posso fazer para voltar? E aí ele fez alianças, pactos, né? Fez 4 alianças. Não sei se vocês assistiram a última aula da Vera Araújo, e ela fala justamente isso, que na vida da humanidade sempre existiram esses pactos, né? Chiara também fez um pacto com as primeiras focolarinas, o pacto do amor recíproco, depois fez o pacto de unidade, com foco, e assim Deus também com a humanidade, através de pactos, de alianças, ele queria programar esse seu retorno a viver com os homens. Então a primeira aliança foi com Noé. Vocês lembram bem da história de Noé, que os homens tinham se afastado demais da verdade, de Deus, da vontade de Deus, e o pecado tomou conta da humanidade. Então Deus ficou tão triste que resolveu acabar com tudo, né? E só salvou o Noé e a sua família, que era a única família justa que havia. Então ele mandou construir uma barca, e naquela barca Noé entrou com a sua família, os animais, e houve o dilúvio. E após o dilúvio, Deus fez surgir no céu um arco-íris, que foi a marca, né? A marca do pacto, da aliança de paz que Deus estabelecia com os homens e com todos os seres vivos. Porém, após essa aliança, o que aconteceu? Novamente, o homem, com o passar dos anos, se desvirtuou e saiu da vontade de Deus e pecou. Então Deus viu que era uma nova tentativa, hora de uma nova aliança. E fez a segunda aliança, que foi com o nosso pai Abraão. Essa aliança, diferente das outras 3, foi uma aliança particular. As outras foram públicas, com todos os homens. Essa com Abraão foi particular, só com Abraão. Ele prometeu a Abraão que ele seria pai de uma multidão imensa, né? Que não daria nem para se contar, como as estrelas do céu, não dá para contar. E realmente de Abraão vieram os judeus, os cristãos e os muçulmanos, né? Se a gente pensar no tanto de gente
que já nasceu e morreu desde Abraão até hoje, realmente não dá para contar. É muita gente, né? Do patriarca nascerá um povo ao qual será dada uma responsabilidade de fazer essa experiência de Deus e levá-la a todos os povos. Então, com essa responsabilidade que o povo de Israel tinha de fazer a experiência de Deus e levá-la a todos os povos, essa aliança que era particular se tornou também universal, né? Assumiu essa dimensão universal. Bom, mas novamente o homem saiu, adorou outros deuses, não seguiu aquele Deus de Abraão, os ensinamentos que eram passados de pai para filho, todas as gerações, e Deus viu que era uma hora de uma nova aliança, né? Um novo pacto. E aí essa terceira aliança foi com Moisés. Deus retirou o seu povo, que era escravo no Egito, né? Então houve aquele êxodo, né, do povo de Deus para a terra, rumo à terra prometida, né? E no deserto, Moisés sobe no Monte Sinai e ali Deus aparece, né? Deus se revela para Moisés. E aí ele resolveu fazer uma aliança, dessa vez bem clara, até com tudo escrito, para o povo poder ter leis para seguir, os mandamentos, para o povo poder se orientar, ter um código de ética, como se comportar, para que realmente não fugisse da vontade de Deus, né? Então é impresso em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos, né? As leis do Senhor, para guiar o povo, para caminhar com o povo. E ali Deus diz o seu nome, né? Ele se revela a Moisés. Eu vou colocar aqui o nome por escrito, essas 4 letras, e como se pronuncia. Mas eu não vou falar, porque não sei se vocês viram a aula que o padre José Allen fez na Mariápolis de Neta, essa mesma aula. Ele é um padre católico de rito oriental. E ele disse que não se pode falar o nome de Deus, que é muito sagrado. Então eu também, como ele, não vou falar. Então Deus revela e diz: eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo, né? Moisés tem um contato então com aquele fogo, aquela sarça ardente. Só que mal Moisés desceu do Monte Sinai, lá embaixo o povo já tinha feito um bezerro de ouro e já estava adorando. Mas mesmo assim, depois dessa traição, Deus fala que vai continuar caminhando com o povo. Com o passar do tempo, os profetas começam, muito tempo, né? Novamente com o pecado, com o distanciamento de Deus, da vontade de Deus, os profetas, que são homens que foram enviados por Deus, inspirados por Deus, para transmitirem ao povo o que Deus queria falar. Então Deus falava através dos profetas, né? Então os profetas anunciam que se estabelecerá uma nova aliança. A 4ª, essa aliança vai ser definitiva, eterna, é a última. Depois dela não vai haver mais. O profeta Jeremias é o mensageiro dessa nova aliança. Ele diz: ninguém mais precisará ensinar seu irmão dizendo-lhe: conhece o Senhor. Do menor ao maior, todos me conhecerão, pois perdoarei suas iniquidades. Jesus perdoou tudo, né? Jesus abandonado nos redimiu, né? Todos os pecados. Ele assumiu em si todos os pecados. De seu pecado não mais me lembrarei. Então Jeremias promete que esta aliança será interior, ou seja, um relacionamento pessoal de cada um com Deus, com transformação do coração, que adere totalmente à lei do Senhor e no perdão. Promessa semelhante Deus fez também a Ezequiel, outro profeta, né? O profeta Ezequiel, que anuncia uma aliança eterna que Deus fará através de um bom pastor que será descendente de Davi. Nessas promessas, Deus sempre enfatiza que será seu santuário, sua santa morada no meio deles. O santuário aí é o próprio Jesus, né? É um santuário vivo.
Por que enfatiza tanto o santuário, né? Essa palavra, santuário? Para todas as religiões, o templo, o santuário, é sempre um lugar sagrado, onde Deus se faz presente. E assim também na religião judaica, né? Na época dos patriarcas, antes de Moisés, não havia santuário, não havia templo, tenda. As pessoas rezavam em lugares sagrados, né? Um monte sagrado, mas não havia nenhum santuário. Mas Deus falou no final do livro do Êxodo, ele fala a Moisés que queria que ele construísse a tenda da reunião. Ali a glória do Senhor habitará em meio às 12 tribos, na peregrinação deles pelo deserto à terra prometida. Então eles fazem a tenda. Que tinha no interior dessa tenda a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, então, é um baú revestido de madeira, né, revestido de ouro, e dentro tem as 2 tábuas da lei. Né? Na tenda também tinha o pote com o maná e o bastão do Arão. Quando a nuvem ficava acima da tenda, significava que Deus estava presente. Aí ninguém entrava na tenda, porque era Deus que estava presente, era sagrado, não podia entrar. E também significava que eles podiam caminhar. Quando a nuvem aparecia, eles podiam caminhar no deserto. Era a nuvem de dia e um fogo visível à noite. Quando tinha o fogo também, eles caminhavam. Outros nomes desse santuário, da tenda: habitação e tabernáculo. Então eles chamavam a tenda de tabernáculo. Como hoje a gente chama também o sacrário, né, o tabernáculo. O santuário nas peregrinações do deserto ocupou sempre uma posição central. O templo agora. Chegamos em Salomão. Passou muitos anos, rei Davi, seu filho Salomão. No primeiro livro dos reis, Salomão constrói o templo e transfere essa Arca da Aliança para lá e torna o centro do templo. Transladaram também a arca, além da arca, a tenda e os objetos sagrados. Né? Então esse templo de Jerusalém se torna o centro do culto ao Senhor. E havia todo ano 3 peregrinações onde o povo ia ao templo, fazia uma peregrinação ao templo. A primeira era a Páscoa, que a Páscoa para a gente, para nós cristãos, significa quando Jesus ressuscitou, ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa que os judeus comemoram é a saída do povo do Egito, a libertação, né, o êxodo do Egito. Depois, a outra festa seria Pentecostes, né? Que Pentecostes para a gente é a vinda do Espírito Santo, mas para os judeus é a festa das colheitas. E a terceira peregrinação é dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos, que seriam a festa das moradas, né? Realmente parecido com a gente, os tabernáculos, as tendas. Mas o que acontece, o que pode acontecer também com a gente hoje, né? Os cultos muitas vezes se tornaram superficiais. As pessoas faziam as peregrinações, levavam as ofertas, todos aqueles ritos, mais o coração mesmo, a conversão, fazer a vontade de Deus, seguir os mandamentos. Deus viu que muitos não estavam fazendo nada disso, né? Ficou uma coisa superficial. Então, novamente, os profetas começam a falar. E falam também da destruição do templo, né? Ezequiel tem uma visão, quando estava no exílio da Babilônia, em que Deus se afastou do templo e haveria mesmo a destruição e depois se construiria um segundo templo. Não sei se vocês já leram essa parte da destruição do templo de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. É uma carnificina, é uma coisa muito triste de ler, porque uma maldade assim que não se respeitou nada, houve a profanação do templo, roubaram tudo, as pedras preciosas, o ouro, os mármores, tudo que tinha, né? Mataram os filhos do rei na frente do rei, furaram o olho do rei,
escravizaram o que restou. Então, acabou, né? Jerusalém acabou. Então, muito triste. E esse povo de Jerusalém se sentiu mesmo abandonado por Deus, né? E eles não tinham ainda a concepção de Deus amor, eles acharam que era uma vingança, né? Pelo pecado deles. Então, ficaram muitos anos exilados na Babilônia. Mas tem sempre essa promessa através dos profetas de um novo templo, né? Ele diz a Ezequiel: este é o lugar do meu trono, o lugar onde habitarei no meio dos israelitas para sempre, que seria o segundo templo. Essa frase, eu habitarei no meio deles, é uma frase que foi repetida na Bíblia muitas vezes, né? Com Moisés ele diz: serei seu Deus e vós sereis o meu povo. Com Salomão ele fala: habitarei no meio dos israelitas. Com Ezequiel eu já li. Com Zacarias: eis que venho e habitarei em teu meio. Então sempre essa palavra: habitarei, ficarei, estarei no seu meio. Realmente o segundo templo foi reconstruído. Após o decreto de Ciro, muitos exilados retornaram da Babilônia, reconstruíram o segundo templo, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. E depois Herodes fez uma grande reforma, 19 anos antes de Cristo, ficou um templo majestoso de novo. Mas esse também foi destruído, né? Após Cristo, pelo Império Romano. Então estamos nos aproximando da era de Jesus. Já se passou muitos anos. E já existia uma consciência cada vez mais crescente de que Deus reside em um templo que não é feito por mãos humanas. A sabedoria de Deus estabelece sua tenda entre os homens. Em alguns livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiástico e Sabedoria, os autores apresentam a sabedoria de Deus. É interessante que se a gente lê o Antigo Testamento não a partir de Jesus, do Novo, a gente não entende quase nada. Mas a partir de Jesus a gente entende, olha, aqui já estavam se falando dele. E assim até os evangelistas, relendo o livro da sabedoria, viram que era de Jesus que estava se falando. Sabedoria, né? Sofia, que é a palavra grega que significa sabedoria, na verdade se refere a Jesus. Interessante esse texto aqui, que Deus, o Verbo, Deus mostra que pelo Verbo todas as coisas foram criadas. É um texto muito bonito, só que eu vou só ler só um pedaço, porque senão fica muito longo, mas tem vários textos aí na aula que vocês depois devem ler, porque são muito bonitos, né? Então esse diz assim: a sabedoria em meio a seu povo proclama sua glória. Ela é louvada entre a multidão dos escolhidos. Saí da boca do Altíssimo como primogênita, antes de todas as criaturas. Sozinha percorri toda a órbita do céu e andei nas profundezas do abismo. Andou nas profundezas do abismo, né? Jesus abandonado. Desde o princípio, antes de todos os séculos, fui criada, e até o mundo futuro não deixarei de existir. Depois no final diz: quem me ouve não será confundido. Os que agem unidos a mim não pecarão. Os que me tornam conhecida terão a vida eterna. Então os evangelistas, relendo esse trecho, viram que se tratava de Jesus, já bem longe, no Antigo Testamento. O interessante também é a gente perceber que Deus já falava que era um, mas em duas pessoas, desde o início. No livro dos Provérbios, o autor apresenta a sabedoria como uma figura ligada a Deus, mas distinta dele. Então, quando Deus preparava os céus, ali eu estava. Eu quem, né? Uma outra pessoa. Só tinha Deus, como é que tinha outra? Eu estava ali. Nesta passagem, o Deus Criador é distinto da sabedoria. Esta é representada como um arquiteto que participa da criação.
mas é outra pessoa. Outro texto também muito bonito. A sabedoria de Deus, presente desde a criação do mundo, coloca suas delícias entre os filhos do homem. As escrituras, tanto na Bíblia hebraica quanto na Septuaginta, já preparam o movimento da encarnação do Filho, que virá para morar entre os homens. A Septuaginta é a tradução grega da Bíblia hebraica, né? Porque com o passar dos séculos, os judeus exilados na Babilônia, no Egito, os netos, os bisnetos já não conseguiam ler aquele hebraico da Bíblia. E para eles poderem ler, que a língua mais comum era o grego, para eles poderem ler foi feita uma tradução. E aí se escolheram 70 sábios, por isso tem esse nome, Septuaginta. Né? 70, 71, 72, mais ou menos 70. E fizeram a tradução grega, né? A Septuaginta. Então, tanto a Bíblia hebraica quanto a Septuaginta já preparavam o movimento de encarnação do Filho do Homem. A Torá e a presença de Deus. Torá é a Bíblia hebraica, vocês chamam Torá. Na verdade, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama o Pentateuco. E que se acreditava, né, os hebreus acreditavam que o Pentateuco tinha sido escrito por Moisés. Mas hoje a gente sabe que, assim como toda a Bíblia, ela foi escrita por muitos homens diferentes ao longo dos séculos. Né? Não foi só Moisés que escreveu o Pentateuco. O Pentateuco, então, é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e o Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando eu falar Torá, estou me referindo à Bíblia. É lógico que a primeira, né, Torá foram as 2 tábuas da lei. As 2 tábuas de pedra da lei eram a Torá, né? Mas depois foi sendo escrito mais coisa do que só os 10 mandamentos. Então, aqui a Giovana, a professora, apresenta uma novidade para mim, eu acho que para todo mundo. Ela disse que pesquisas recentes encontraram que a Torá oral, em alguns trechos, já fala da presença de Deus entre os homens, a chamada Shekinah. O que é essa Torá oral? Vocês sabem que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, também antes de serem escritos, eles foram passados de pai para filho, pelos rabinos, tudo oralmente, né? Depois é que alguém foi escrever. O Novo Testamento também, assim, os primeiros padres, era tudo oral, até que alguém começou a escrever. Então, se fazendo pesquisas, que depois escreveram, né, essa Torá oral, encontraram essa palavra, Shekinah. O que é Shekinah? Shekinah significa presença de Deus. Mas não presença de Deus lá na tenda, no templo. Mas quando um grupo de pessoas compartilha as palavras da Torá, Deus está presente. Então é uma novidade, né? Para mim foi essa Shekinah. E Giovana fala assim, o Rabino Shanania diz: se 2 pessoas se sentam juntas e entre elas são faladas palavras da Torá, então a presença divina, o Shekinah, permanece com eles. A Mishnah, eu não sei se eu estou pronunciando certo essas palavras hebraicas. A Mishnah é a primeira grande redação para a forma escrita da Torá oral, né? Então eles descobriram que esse rabino, né, ele já dizia isso. O segundo texto, a professora fala muitas palavras aqui difíceis. Mekhilta, Midrash. Mekhilta seria uma coleção de textos, de exegese de textos, né? Então, do rabino Ismael, diz o seguinte, no livro do Êxodo, onde 10 pessoas se reúnem em uma sinagoga, a Shekinah está com elas. Deus ressuscita na Assembleia Divina. Eu também já falava dessa presença de Deus. Um outro texto atribuído ao rabino Shalafta, que alude à presença da Shekinah entre 2 ou 3 que se reúnem no mercado, e as palavras entre eles são da Torá.
Então, se você conversar sobre a Torá, Deus fica presente. Apesar desses textos serem depois do Novo Testamento, a ideia do Shekinah, entre pelo menos 10 pessoas, é de uma data bem antiga. Não é que a Shekinah se equivale a Jesus no meio, né? Até foi uma pergunta de uma pota quando a gente estudou essa aula lá no Focolário. Porque Jesus no meio, como a gente vai ver nas próximas aulas, é a presença mesmo em pessoa de Jesus, só que não é visível, ela é invisível. Mas que ela transforma a sociedade, a gente se torna outro Jesus, com Jesus no próximo e mais Jesus no meio, a gente transforma a terra no céu, através de transformação das estruturas, da política, da sociedade. Então a gente é co-criador e tem essa participação redentora também. Então é muito mais, né, do que essa Shekinah, Jesus no meio. Mas já foi uma preparação. Conclusão. Como disse a Giovana aqui, começamos no paraíso, no jardim do Éden, onde houve a quebra da aliança. Depois novas alianças com Noé, Abraão e Moisés. Começa a vir a promessa da aliança eterna. Em Ezequiel, o tema da aliança está ligado ao santuário, às moradas, às tendas, sinal tangível da presença de Deus no meio do seu povo, e promete um novo templo. Depois, com o passar dos anos, um templo de pedra não pode conter a presença do Deus mais alto, o Deus do universo. Eu não sei se vocês já leram a passagem de Santo Estevão, né? Que ele é belíssimo. Um dia, quando vocês lerem, ele faz um resumo de todo o Antigo Testamento até chegar em Jesus, né? E ele fala essa passagem justamente, que um templo de pedra não pode conter a presença do Deus mais alto, o Deus do universo. E esse Deus, ele diz, é Jesus que vocês crucificaram, né? E aí todos apedrejam ele quando ele fala isso, mas é belíssimo assim que ele entende, né, que Jesus é esse templo. Depois, em seguida, eu habitarei no meio deles, sabedoria de Deus que se deleita em habitar entre os homens, especialmente com seu povo amado, Israel. Por fim, a pesquisa mais recente de algumas passagens da Torá oral com a Shekinah. Deus não apenas no templo, mas entre os homens, que tem a palavra da Torá entre eles. E agora, chegamos a Jesus, né? A quarta aliança. Acontece o inimaginável, né? O impensável. Deus vem morar no meio dos homens como um recém-nascido, né? Frágil, totalmente dependente do pai e da mãe para sobreviver, indefeso. E assim que o Deus Todo-Poderoso vem, se torna homem como nós, né? Amou tanta gente, queria tanto ficar no nosso meio, que virou um homem, né? Um recém-nascido. O profeta Isaías falou, no capítulo 7, o próprio Senhor vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. A quarta aliança acontece na última ceia, né? A gente escuta todo dia isso na missa. A última é a nova e eterna aliança, né? Que Jesus faz, definitiva. Mas esse assunto do Emanuel será o assunto das próximas aulas, né? Essa presença de Deus como Jesus, né? O Filho, o Verbo, a Palavra, no meio dos homens. Obrigada!